Para alguns brasileiros, o ano só começa efetivamente depois do carnaval. E se esse é o seu caso, essa mensagem é para você. Eu quero te desejar um feliz ano novo e declarar que esse será para você um ano abençoado, próspero, frutífero e de muito sucesso. Mas para que essas minhas palavras se concretizem, eu quero te ensinar alguns princípios. Então, comece aí declarando sobre a sua vida. Declara que nesse ano de 2025 tudo será inteiro, nada mais pela metade, nada mais em desordem, nada mais escasso. Declare aí que não haverá mais nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Se você se permitir viver essa transformação, não vai mais ficar assuntos pendentes, mal resolvidos, coisas inacabadas. Você não vai mais repetir ciclos e não vai viver os mesmos padrões de comportamentos vividos até então. Você será levantado para governo, você vai ter poder sobre coisas, sobre pessoas, sobre circunstâncias, sobre ambiente, principalmente sobre você mesmo. Esse é um ano de romper, é um ano de destravar. Muitas pessoas podem não estar fluindo na vida porque há coisas fora do lugar que deveriam estar. E por isso os resultados delas são ruins. Mas esse é o tempo de consertar. O momento é agora. Se você ficar adiando, protelando, procrastinando, no final do ano você vai estar vivendo igual ou pior que você está vivendo agora. Então, se você quiser ter os seus objetivos alcançados e as suas orações respondidas, comece agora a fazer o melhor que você puder para você colher os resultados no futuro. Porque agora a vida está acontecendo nesse instante, você está tendo a oportunidade de organizar coisas. A desordem, ela nos impede de enxergar o próximo passo para o nosso objetivo. Agora é tempo de você se organizar. Deus, ele trabalha em cima de organização. Não adianta rezar, orar em cima de desordem, porque Deus não vai responder. Quando você organiza as coisas, aí sim é que o Senhor responde. Tanto é que na Bíblia tem uma passagem que diz que antes do profeta Elias clamar ao Senhor, ele primeiro conserta o altar. Então tem coisas na sua vida que você precisa consertar. Uma das coisas que impedem a resposta da nossa oração é exatamente isso. Nós oramos, mas nós não organizamos. E sem organização não tem resposta de oração. Quando nós começamos a nos organizar, organizar as coisas em nós, aí sim, nós vamos experimentar receber as respostas das nossas orações. Isso vai acontecer automaticamente. As coisas vão fluir com naturalidade, sem esforço, quando você arruma a sua vida, quando você arruma a sua casa. E o ensino que eu trouxe para você hoje é baseado na história de José. E eu vou resumir o resumo aqui rapidamente para quem não conhece essa história. E aí você vai fazendo um paralelo com a sua vida, vai vendo o que Deus tem para falar com você através dessa história. E depois você pega a tua Bíblia e lê aí na íntegra, detalhada e completa a história de José. O livro de Gênesis, capítulo 37, conta a história de José, filho de Jacó. Naquela época era natural que o homem fosse casado com mais de uma esposa. E Jacó tinha outros filhos com suas outras duas esposas. Mas ele tinha preferência por José, que era filho de Raquel, o seu grande amor. E certamente você deve conhecer alguém assim, que tem mais de um filho e tem filho preferido. E isso é uma das maiores causas de problema entre irmãos. Inveja e ciúme são gerados a partir da preferência que o pai demonstra ter por um dos filhos. E a história de José se dá num contexto onde o seu pai Jacó estava vivendo a ausência do grande amor da sua vida, porque a sua esposa Raquel havia morrido ao dar à luz ao irmão mais novo de José. E para Jacó está sendo muito difícil lidar com essa ausência, porque nem todo mundo sabe lidar com ausência, nem todo mundo sabe lidar com perdas. Então, Jacó, inconscientemente, ele faz uma transferência e ele passa a amar mais o seu filho José, porque quando ele olha para o José, ele remete a Raquel, a sua mãe. Então, ele passa a tratar José diferente dos outros irmãos que não são filhos de Raquel. Além do mais, Jacó já era velho quando ele teve o José. E velhos geralmente são mais pacientes, mais flexíveis, mais amáveis. E assim ele era com José. Mas os irmãos não entendem o porquê para o José é tudo do melhor. Por que é mais para ele? Por que o pai deu uma túnica para ele e não deu para nós? Por que está sempre com ele? Por que para ele tem prova de amor? E na verdade, todas as atitudes que Jacó tem são geradas no seu inconsciente. Nem ele sabe por que ele faz o que ele faz. Mas essa atitude, ela está adoecendo essa casa. Essa casa, ela está dividida. Alguém tem muito e alguém tem pouco. E quem tem pouco está ficando com raiva de quem tem muito. E quem tem pouco vai enxergando quem tem muito como uma ameaça. E esses irmãos, eles vão pegando raiva de José. E essa raiva vai aumentando quando José começa a contar os sonhos que ele vem sonhando.
E ele contou que ele sonhou que ele estava no campo amarrando feixes de trigo junto com os irmãos. E que o feixe de trigo que ele amarrava ficava em pé. E o feixe de trigo que os irmãos amarravam se curvavam diante do feixe de trigo dele, que estava em pé. E aí ele contou essa história e os irmãos dele disseram assim: o que esse sonho quer dizer? Quer dizer que você vai ser o nosso rei? Quer dizer que você vai mandar em nós? E aí eles ficaram com muito ódio de José pela forma que o José contava os sonhos. E aí outro dia o José teve outro sonho e contou para os irmãos e até para o pai que nesse sonho até o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. E aí o pai dele ficou indignado com esse sonho e perguntou para ele: o que você está dizendo? O que esse sonho quer dizer? Que todos nós vamos se ajoelhar e se curvar diante de você? E além de José contar esses sonhos que parecia mais uma afronta contra a própria família, o José, ele também, quando ele ia trabalhar com os irmãos, ele voltava e contava pro pai tudo que os irmãos faziam de errado. José era um cagueta, sabe? Um X9, como costuma dizer por aí pro fofoqueiro. É isso que ele fazia. E isso só fazia crescer o ódio que os irmãos tinham de José. Então, quando José estava ali por volta dos seus 17 anos, o seu pai mandou que ele fosse atrás dos irmãos que estavam trabalhando longe dali, para ver se estava tudo bem, se os irmãos estavam precisando de alguma coisa. E quando os irmãos de longe avistaram José, eles começaram a fazer planos contra o José. E aí eles diziam assim: olha, lá vem o sonhador. Vamos matar ele e jogar ele num poço seco? Depois a gente fala pro pai que ele foi comido por um animal selvagem, que o animal selvagem devorou ele. Vamos ver onde vai dar os sonhos dele. Mas aí o José tinha um irmão que aparentemente gostava dele, o Rubem. E esse Rubem, ele não concordou. Ele queria salvar o José, ele até tinha boa intenção com o José, mas ele não podia ir contra a maioria. E quantas vezes na nossa vida a gente acha que o nosso amigo está contra nós e não faz nada para nos ajudar porque ele está na onda da maioria e aí a gente fica com raiva dele, se sentindo traído. Às vezes realmente não tem o que a pessoa fazer, porque além de um lascado, ia ser 2 lascados se ele tentasse ajudar o José. Então, para se proteger, às vezes a pessoa ela não vai poder se jogar no fogo com outro. E então foi o que o Rubem fez. O Rubem disse assim: olha, vocês podem jogar ele no poço, mas não mata, não machuca ele. E assim eles fizeram, jogaram lá o José no poço, e enquanto eles estavam sentados comendo próximo a esse poço, passou uma caravana lá de ismaelitas e eles tiveram a brilhante ideia de fazer uma grana com José. Já que matando ele, eles não iam ganhar nada, então eles decidiram vender o José como escravo. E eles venderam o José para os ismaelitas por 20 barras de prata. E então esses irmãos pegaram a grana, pegaram a roupa do José, que ele havia ganhado do seu pai, passou ali no sangue de um animal e levou até o pai, dizendo que o José foi morto por um animal e que só sobrou a roupa. O pai acreditou que o José estava morto e entrou numa profunda tristeza. E nesse meio tempo que esse pessoal que comprou o José, eles estavam ali levando o José como escravo e tal, e revendeu o José para o Potifar, que era um oficial capitão da guarda do Egito. E o José, ele se deu muito bem com o Potifar, porque o José, ele era bem trabalhador, ele era super gente boa e tal, e ele trabalhava com afinco, e ele se destacava. E com isso ele ganhou a confiança plena do Potifar, que passou a dar o governo da própria casa nas mãos do José para o José administrar. E como o José já tinha crescido, já tinha virado um homem e de certo devia ser bonito, a mulher do Potifar começou a se engraçar com o José e cobiçar ele, e insistir para ele ir para a cama com ela. E o José, sendo fiel a Potifar e tudo de bom que o Potifar tinha feito por ele se recusou. E inclusive ele começou a evitar ficar perto dessa mulher. Mas um dia ela agarrou ele pela roupa e ele saiu correndo dela, deixando a roupa na mão dela. E aí o que ela fez? Ela inventou uma história de que ele tentou violentá-la e que ela gritou bem alto, assustando ele, e ele saiu correndo e deixou a roupa lá. E aí o Potifar, o marido dela, ele ficou furioso e mandou o José para a cadeia onde ficavam os presos do rei. E chegando lá na cadeia, o José, ele era tão gente boa, tão trabalhador, que o carcereiro foi com a cara dele também e colocou ele como chefe dos outros presos. Então José, ele dominava e ele governava tudo com sabedoria, onde quer que ele estivesse, seja na casa do Potifar ou seja na cadeia. E até aí a gente percebe que José não era um cara revoltado. Por pior que as coisas acontecessem com ele sempre transformava a injustiça em bênção. E por onde ele passava, ele prosperava, porque ele era abençoado por Deus. E mesmo nessa cadeia, José fez amizade com 2 caras que estavam presos lá. Um era copeiro do rei e o outro era padeiro. E esses 2 tiveram sonhos durante a noite e estavam ali pensativos, querendo saber o significado desses sonhos.
foi quando José chegou para o copeiro e disse assim: olha, o seu sonho quer dizer que daqui 3 dias você volta para o palácio do rei para voltar a trabalhar da mesma jeito que você sempre trabalhou. E quando isso acontecer, você lembra de mim. Fala de mim para o rei. Fala para ele que eu estou preso aqui injustamente. Quem sabe o rei possa me ajudar. E para o padeiro ele disse assim: e o seu sonho quer dizer que daqui a 3 dias o rei vai mandar te matar. E assim aconteceu. O copeiro voltou para o palácio para trabalhar e o padeiro, o rei mandou matar. Mas o copeiro ficou lá trabalhando e nem sequer se lembrou mais de José. E passaram 2 anos de José lá na cadeia. Foi quando o rei teve um sonho que ninguém conseguia descobrir o significado. Foi então que o copeiro se lembrou que José sabia decifrar sonhos e tal. E aí ele falou para o rei que ele tinha um conhecido que poderia ajudar a decifrar o significado do sonho do rei. Você já conheceu alguém assim? Alguém que você ajudou no seu passado, mas que se esqueceu completamente de você? Quando essa pessoa se deu bem na vida, ela nem lembrou mais de você? Pois é, o mundo está cheio de gente assim. Mas José, ele não murmurava por isso. Ele não se lamentava por esse tipo de amizade que só quer receber sem retribuir. José continuou fazendo o seu melhor, onde ele podia e aonde ele estivesse. Ele sempre fez o melhor. E foi então que o rei mandou chamar José para ver se ele sabia explicar o sonho. E José explicou que o significado do sonho era que o Egito enfrentaria 7 anos de abundância e 7 anos de escassez. E que nesse período de abundância o rei deveria recolher e estocar mantimento para os anos seguintes de escassez. E que se ele fizesse dessa forma, o Egito seria o único lugar que não faltaria alimento para o povo. E então o rei concordou e também observou que José era a única pessoa competente ali e mais indicada para administrar e colocar todo esse plano em prática. E assim ele deu todos os poderes de governador para o José, que dormiu como presidiário e acordou como governador. E tudo o que José havia dito aconteceu. O único lugar que tinha alimento era o Egito. E o povo de todos os outros lugares vinham ali comprar os mantimentos. E inclusive até os irmãos dele, quando não tinham mais recursos em Canaã onde eles moravam, eles foram até o Egito fazer compras e chegando lá não reconheceram José, óbvio, né? Porque o José já era um homem adulto totalmente diferente daquele menino que foi vendido como escravo. Então, o José, reconhecendo os irmãos, o José fingiu que não conhecia. E aí ele começou a fazer umas perguntas, perguntando onde eles moravam, o que eles estavam fazendo lá. E aí depois ele tentou simular um furto para incriminar os irmãos e fazer, de certa forma, que os irmãos sentissem alguma culpa. E aí José chorava escondido. E depois de um tempo fazendo isso, ele mandou que todos os empregados saíssem dali e aí sim ele se identificou para os irmãos, que ele era o José que os irmãos haviam vendido como escravo. E nessa hora o choro de José era um choro tão forte que se ouviu por todo o Egito. E aí ele se apresentou aos irmãos e disse: eu sou o José que vocês venderam como escravo, quero saber se meu pai ainda está vivo e eu não quero que vocês briguem entre vocês porque o que vocês fizeram parecia mal, mas me trouxe para o bem, trouxe para onde eu estou hoje, governando o Egito, foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. E daí os irmãos voltaram, trouxeram o pai, trouxeram o irmão caçula do José e todos viveram ali na abundância sendo perdoados por José. E lá no início da história eu conto como é que estava a vida dessa família. Olha só, a mãe morreu, o pai projetou amor no filho, o filho era um boca aberta, caguetava tudo que os irmãos faziam, mas se tornou um excelente administrador. Os irmãos eram invejosos, maldosos. Era uma família vivendo um caos. Uma vida disfuncional. E mesmo assim, Deus olhou para eles e agiu com misericórdia para cada um deles. Deus fez eles triunfarem no meio do caos. Deus não se apegou aos defeitos deles nem ao merecimento de cada um. E qual é o caos que você está vivendo aí hoje que você acha que é impossível para Deus? Quem é que você está esperando merecer o seu perdão para você agir com bondade, agir com misericórdia com Ele? Esse ano ainda, dentro do ambiente ruim que você pode estar vivendo, Deus vai estabelecer coisas boas. E assim como Deus revelou para o José através dos sonhos onde ele ia chegar, mas não revelou o processo, Ele também faz comigo e com você. Ele está revelando para você sobre a sua vitória, que você vai ter vitória, mas o processo ainda é segredo. Porque se você souber que para você se tornar governador de uma nação, você vai ter que ser escravo, preso, açoitado, injustiçado, você não vai querer. Você não vai aceitar o processo para você poder viver o seu propósito. E é por isso que Deus muitas vezes ele não revela o processo. Porque ele não pode revelar para não haver interferências.
Você precisa dar os passos e aí Deus vai colocando o chão. À medida que você confia nele e busca o extraordinário. Talvez para você viver o extraordinário, você tenha que sair da sua geografia. Assim como José teve que fazer para poder viver o que Deus tinha para ele. Ele precisou ser tirado de dentro da sua casa, ser levado para longe. Talvez hoje Deus esteja recalculando a sua rota. E por mais que José fosse muito amado naquele lugar por seu pai, há amores que amando demais prejudicam o seu projeto. Deus não vai te deixar perto de nada que te segure, de nada que te prenda demais, que vai te sufocar, que vai te levar ao comodismo. Deus vai te tirar de coisas, de lugares e de pessoas que estão atrapalhando o seu avanço. E talvez onde você está agora, você pense que tá bom para você, mas não tá bom para o que Deus tem para você. Não combina, não é o ambiente. Talvez esse ambiente não combine com aquilo que Deus disse que vai fazer através de você. Se você ficar aí, onde você está, você vai ser desmotivado, vai ser desviado do lugar original do propósito. Assim como José saiu do Vale do Hebron, passou pelo Siquém, chegou em Dotã, onde ele foi vendido como escravo por seus irmãos para cumprir o propósito de ser o governador do Egito e salvar muitas pessoas. Talvez você está sendo chamado para sair de onde você está, para você viver algo maior. Então, não se prenda em dizer, mas a minha vida toda eu moro aqui, eu nunca projetei sair daqui, eu amo esse lugar. Não fica aí parado na sua raiz, na sua origem, porque tem coisas na nossa vida que não vão acontecer no lugar de origem, mas sim no lugar profético, no lugar do destino. Então não tenha medo de se dar a oportunidade de começar de novo, de construir de novo, porque o Deus que começa aqui é o mesmo Deus que te planta lá, que te prospera lá, que te faz crescer lá. Ele vai mexer na tua geografia para você chegar no lugar de governo. E talvez você esteja aí acomodado na sua situação. Assim como José, provavelmente chegou o momento de se acomodar na casa do Potifar. Mas todas as vezes que o José, ele viveu acomodado de certa forma, ele sofreu uma expulsão. Primeiro ele foi expulso da sua casa, depois ele foi expulso da casa de Potifar. E todas as vezes que Deus quer mudar o nível dele, ele vai perder alguma coisa. E é assim comigo e com você. Todas as vezes que Deus quiser mudar o seu nível, você vai perder alguma coisa. Mas Deus nunca vai te tirar de nada se ele não tiver algo melhor para te entregar na sua vida. Você nunca vai perder nada que seja mais importante do que aquilo que Deus tem preparado para dar a você. Então, não tenha medo das retiradas, não tenha medo das rupturas, não tenha medo de perder. Porque o mesmo Deus que permite tirar, ele já tem tudo pronto para te encontrar. E nem sempre você vai sair de um pico para ir direto para um pico mais alto. Talvez você precise passar por um vale antes de chegar no outro pico mais alto. E assim como José, que parece que não faz muito sentido os caminhos dele, parece que há um declínio aí. Porque ele sai da casa dele para a casa do Potifar, depois ele vai para a prisão. Parece que não chegou lá em cima, agora ele está lá embaixo. Parece que não está conectado com onde, o que Deus disse que ele estava indo, para onde ele realmente está indo. E essa prisão, ela também é profética. O problema da gente é que a gente só quer enxergar as coisas boas dentro de algo que é padronizado. Nós precisamos aprender a lidar com os ambientes desconexos, entendendo que ali tem propósito. O José chegou na prisão porque Deus queria ele ali. Nossa, Nete, mas que Deus é esse que tira a liberdade do José? Esse é o mesmo Deus que quer dar acesso a ele. E José, ele conseguiu acessar o que Deus tinha para ele, porque ele não tinha problema comportamental com os ambientes onde ele chegava. Ele podia estar revoltado, xingando, murmurando, dizendo, meu Deus, por que eu tô aqui? Esse é um lugar ruim. Mas na boca de José não existia reclamação. Sabe qual é o problema de muita gente? É que ela ora muito, mas ela também reclama muito. E a sua reclamação tira a força da sua oração. E às vezes, num ambiente que é para você prosperar, você mesmo amaldiçoa a colheita que o ambiente pode te entregar. Então, para de reclamar que você não gosta desse bairro, para de reclamar que você não gosta dessa casa, para de reclamar que você não gosta dessas pessoas, para de reclamar que você não gosta desse país. Se você está aí é porque existe um propósito, é porque Deus te escolheu para uma coisa poderosa aí. Então, para de reclamar. Mas essa não é a casa que eu queria. Celebra essa casa, porque tem gente que nem casa tem para morar. E quando você aprender a achar satisfação nas pequenas coisas, aí Deus te promove grandes coisas. Então muda a sua fala e transforma seus resultados.
José, ele tinha uma coisa que poucos de nós colocamos em prática. É a inteligência emocional, que nos deixa abalar pela circunstância e pela capacidade de se adaptar. Criando ali um novo padrão de comportamento para se ajustar e para viver bem onde quer que ele estivesse. José, ele prospera porque ele não tem raiva da vida. Mesmo ele sendo um prisioneiro de espaço físico, de espaço geográfico, ele tinha uma mente livre, ele tinha uma mente de governo, um coração de servo. E José, ele escolhe viver bem em ambientes ruins. E como é que a gente precisa viver? A gente precisa aprender a viver do jeito que dá para viver, para depois a gente viver do jeito que a gente quer viver. Quando José chegou na casa de Potifar, ele entendeu que ele estava num novo tempo. E isso é a primeira coisa que você precisa entender para você parar de sofrer com as mudanças. Ele entendeu que ele não tinha mais o paizinho dele, ele não estava mais na casinha dele. Ele estava vivendo uma nova fase. E essa nova fase precisaria ter um novo comportamento. A nova fase exige da gente novo comportamento. E agora, na casa do Potifar, José se tornou super produtivo. Ele está gerando muitos resultados, porque ele entendeu que nessa fase que ele está, o que vai garantir a sobrevivência dele é o resultado. Então ele vai começar a trabalhar com afinco, ele não vai ficar remoendo a dor do passado, ele vai recalcar essa dor e ele vai empregar toda a sua energia nesse novo tempo. Então José, ele olha para o trabalho e aí o que ele vê? Mais trabalho, e amanhã mais trabalho, mais trabalho é igual a resultado. E José não ficou lembrando do que os irmãos fizeram com ele, nem lambendo suas feridas, nem planejando vingança. Quantas pessoas que não conseguem olhar para frente porque elas ficam perdendo tempo, remoendo o que viveu no passado. A traição, o abuso, as dores, elas ficam revivendo dia após dia coisas que já se passaram, carregando consigo o peso de traumas e de pessoas que o traumatizaram. E onde ela vai, ela leva essas pessoas e essas dores como uma mochila, sabe? Aquela mochila pesada, assim, ó, que arrasta a pessoa para trás. Tá na hora de parar, de soltar essa mochila. Sabe por que o para-brisa do carro é maior que o retrovisor? É para a pessoa olhar para frente, dar somente leves olhadas para trás para saber de onde saiu, para não cometer os mesmos erros. Você não pode dirigir a sua vida olhando para trás, olhando no retrovisor. Esse é o momento de criar o seu futuro e não ficar apegado no que aconteceu. A energia, ela precisa ser usada para criar. Já que eu não posso mudar o que me aconteceu lá no passado, eu vou investir no meu futuro. Escolha abraçar o seu novo ano, a sua nova fase, assim como José. Pelo fato dele estar abraçado à sua nova fase, ele está gerando resultados. Ele prosperou ao ser vendido como escravo, ele prosperou na cadeia, ele prosperou governando. E tudo que ele colocava à mão prosperava. E por que é que algumas pessoas não conseguem prosperar na nova fase? Porque o tempo todo elas rejeitam a nova fase. Elas ficam aprisionadas lá no passado, na velha fase. E não adianta você ficar olhando para trás ou ficar orando para que algo resolva na sua vida e você não abraçar o seu processo por inteiro. É preciso entender que o que vale hoje, é esse momento, o ontem já foi. Não adianta você ter fé e não agir de acordo com a sua fé. Muitas vezes a gente lê aquele versículo que diz que a fé sem obras é morta e pensa que se trata somente de obras de caridade, mas na verdade essas obras que o versículo se refere é uma ação. É você ter fé e agir, é orar em ação. E é isso que José faz. Ele crê, ele ora e ele age com o melhor que ele tem, o melhor que ele pode fazer com a circunstância que ele tem. E quem é que está lá para ajudar José? José não tinha um mentor, não tinha um coach, não tinha um pai, não tinha um terapeuta, não tinha um analista, não tinha psicólogo, não tinha esposa. José não tinha ninguém para dizer para ele como ele deveria se mover. Ele não tem uma direção, ele não tem um profeta, não teve anjo que apareceu para ele. Mas José é inteligente para entender que agora é com ele. José decidiu que quem vai governar o que aconteceu com ele é ele mesmo. E essa palavra é para você aprender a começar a se responsabilizar sobre si mesmo, sobre o seu passado e sobre o seu futuro. Com o passado você faz o quê? Você diz para ele, tá encerrado. Tudo que eu tinha para aprender, eu já aprendi, tudo que eu tinha para passar, eu já passei, glória a Deus. Mas eu não fico mais aqui no passado. E com o futuro você faz o quê? Você investe nele, para você transformar os seus resultados. Mas é com você. Tá na hora de você parar de ficar culpando as pessoas pela vida que você vive. Ah, mas é porque você não conhece meu pai. Ah, é porque você não conhece a minha mãe, o meu ex, meu atual, meus filhos, meu chefe, meu sócio. Não. Você não é o resultado do que fazem contigo. Você é o resultado da decisão que você toma do que fazem contigo, de como isso vai te afetar. O que fazem contigo
É 10% apenas. Agora 90% é o que você vai fazer com o que te acontece. É hora de você se responsabilizar sobre si. José estava se movendo sozinho e tem gente aí esperando que alguém chegue na sua vida para te salvar, para mudar. Esperando o fulano dar uma ajuda, uma recomendação para você gerar resultado. Ou esperando casar. Mas a história de José, ela nos mostra que sozinho você também realiza. Sozinho você também prospera. Então está na hora de você celebrar e reconhecer a sua capacidade de mudar seus resultados. Você tem que parar com essa codependência dos outros, que você nasceu sozinho. Até gêmeos, um sai primeiro, outro sai depois. Até o gêmeo nasce sozinho. Você consegue se arrumar sozinho, você consegue arrumar uma casa sozinho, você consegue fazer uma comida sozinho, você também consegue tomar atitudes que vai impactar a sua vida sozinho, sem precisar de terceiro para dar sentido na tua vida. Você precisa aprender a olhar para você agora e valorizar quem você é. Tá na hora de você olhar para você mesmo e enxergar o potencial que você tem. Você é inteligente, você é capaz de dar conta. É você que não acredita nisso. E aí você fica o tempo todo supervalorizando os outros. Porque você não valoriza você mesmo. Você enxerga o potencial nos outros, mas não enxerga em você mesmo. Quantas coisas boas você reconhece que você faz pelos outros? E muitas vezes as pessoas são ingratas. Se você tratasse você mesmo e se cuidasse com o mesmo cuidado com que você cuida dos outros, você reconheceria o potencial que você tem. Você precisa começar a olhar para você. Porque você pode ajudar alguém, então você pode ajudar a si mesmo. Se você pode melhorar a vida de alguém, também você pode melhorar a sua vida. Se eu tenho poder para transformar a vida dos outros, eu também tenho poder para transformar a minha. Se eu tenho poder para orar pela vida de alguém e ver a vida dele ser abençoada, eu também tenho poder para fazer uma oração que vai transformar a minha vida. Se eu tenho poder para ajudar o outro, eu também tenho poder para me ajudar. E se a palavra que sai da sua boca tem capacidade para transformar a vida do outro, a palavra que sai da sua boca também tem poder para transformar a sua. Então, tá na hora de você olhar para você com mais valor e parar de se olhar como um nada, como um injustiçado, como uma vítima. José tinha todos os motivos para ter raiva da vida, mas ele não tá com raiva. Ele poderia dizer: eu sempre sou prejudicado por pessoas. Por que mais uma vez eu fui traído? Por que todas as vezes alguém me faz mal? O que é que eu fiz? Mas não. José não sabe se comportar de forma errada. O José, ele sabe se mover, ele sabe se comportar. Talvez ele não entenda o que está acontecendo, mas a decisão de José é: eu vou viver, eu vou desfrutar, eu vou tirar o meu melhor disso. Eu vou ser o melhor. Então tá na hora de você olhar para você com mais valor. Ai, Anete, mas o fulano não gosta de mim. Não tem problema. Goste de você e tá tudo bem. Ah, mas ele não vai me aprovar. Também não tem problema. Ninguém tem obrigação de te aprovar. Ele tem direito de fazer isso. E você não pode ficar aí amuado, permitindo que o comportamento dos outros influencie no seu destino. É você que decide onde você chega. Tudo o que José viveu levou ele a criar relacionamentos, que é o que mais importa na nossa vida. Relacionamentos. Na casa de seu pai, ele sonhava e na prisão ele estava interpretando os sonhos dos outros. Ele aprendeu a se conectar com pessoas. E todas as desilusões, o que mais deveria evitar na vida do José seria relacionamentos. Mas o que mais José tinha era o quê? Relacionamentos. E sabe o que é que vai tirar ele da prisão e colocar ele lá dentro do palácio? É o relacionamento. E onde é que está a chave de acesso que vai tirar ele dali e vai levar ele dentro do palácio? Na prisão. Tá vendo? Porque você não pode ficar reclamando dos ambientes, dentro dos ambientes improváveis aí que você está vivendo, pode ter chaves que vão te dar acesso para te levar aonde você sozinho não chegaria. Então não reclame dos lugares e nem duvide da capacidade de pessoas, porque quem mudou ali a vida do José, acessando ele ao palácio, não foi o rei, foi o seu companheiro de cela. O rei, ele só vai validar, mas quem permitiu aí de acessar foi através do companheiro dele de cela. O problema da gente é que a gente fica escolhendo um modelo de pessoas que vai ter a chave da nossa vida, que vai ser chaves para nós. E esse preconceito, ele tira da gente oportunidades poderosas. O jeito que você trata as pessoas que estão à sua volta pode estar prejudicando aí o seu avanço. Então você precisa aprender a valorizar as pessoas, sejam elas quem forem. Pessoas são chaves de Deus, pessoas vão te ajudar a ir para o próximo nível.
Tem pessoas que não fazem o que você faz, mas tem a capacidade para fazer você chegar lá. Então, não despreze ninguém, porque as oportunidades elas vêm através de pessoas e você precisa aprender a se relacionar para você entregar o seu melhor e receber também o que elas têm de melhor. E José, com tudo que ele passou, ele aprendeu a se relacionar com as pessoas, mas ele não aprendeu ainda a se relacionar com as suas emoções. Com as suas emoções ele não sabia se relacionar. E foi lá no final da sua história que ele conseguiu ser 100% liberto. Quem olha para a história de José, no momento que ele se tornou governador, pensa que ele já chegou no topo da vida. Mas ainda havia faltado algo na vida dele. Algo que estava quebrado e que estava fora do lugar. O José, ele estava bem na sua mente. Mas o seu coração tinha feridas silenciosas e silenciadas. José, ele tem dores que ainda não foram resolvidas, que ainda não foram tratadas, porque ele mergulhou nessa nova fase de trabalho, mas isso não tira dele a necessidade de refazer as emoções. Então, quando José assumiu o governo e ali os seus irmãos chegaram, é a primeira vez que a gente consegue ver uma manifestação das emoções de José. É a primeira vez que as emoções de José aparecem, é quando ele vai falar com os irmãos ali com raiva, porque ele já reconheceu os irmãos. E os irmãos não reconheceram ele. Mas ele começa ali a olhar para toda essa situação e negar. Então, ele começa a inventar uma história. Ele olha para o seu passado e ele inventa uma história, porque ele começa a falar para os irmãos quem são vocês, mesmo sabendo quem são, de onde vocês vêm, vocês são espiões. Ele sabia quem eles eram, mas ele precisa negar, porque negar é tudo que ele aprendeu a fazer até então. E nesse momento, a dor que sempre foi reprimida está vindo para fora. E José sabe lidar com o resultado, mas ele não sabe lidar com dor. E agora ele quer inventar um monte de pretexto para ele não dizer que ele é o José, querendo que os irmãos adivinhem que ele é sem ele dizer quem ele é. Quantas pessoas que estão em dores e quer que o outro descubra a dor que ele está sentindo, mas ele não abre a boca para falar? Abrir a boca para falar é acessar a verdade. E você não quer acessar a verdade porque tem verdade que para ser acessada elas vão doer. E você não quer sentir dor. Mas você precisa aceitar. Aceitar que a dor enfrentada é uma dor resolvida. E para resolver a dor tem que começar com verdade. Não pode negar os fatos. A aceitação é o primeiro passo para a libertação. Quanto mais você negar o que sente, mais aprisionado você vai ficar. E José, ele está tentando criar ideias só para negar. E José acabou fazendo com que os seus irmãos sentissem ali a mesma coisa que ele sentiu. Ele acabou fazendo com os seus irmãos a mesma coisa que fizeram com ele. Ele passou a mentir para os seus irmãos. Do mesmo jeito que os irmãos mentiram para o pai. Agora o José vai mentir para os irmãos. Porque o José vai forjar uma prova, uma acusação de roubo que nunca aconteceu. Mas porque ele quer fazer doer no outro. Ele quer que o outro sinta a dor que ele sentiu. Mas ele não tem coragem de dizer, eu sou o José. Sabe quando o caminho é mais fácil, mas tem gente que faz questão de tornar o caminho mais difícil? José está tornando difícil, porque ele não está sabendo lidar com as suas emoções. E aí ele mostra para nós que governar um país é muito mais fácil do que governar a nós mesmos, do que governar os próprios sentimentos, principalmente quando isso tem ligação conosco, com a nossa história, quando tem sentimento. Porque quando chega a hora de José governar a sua história, ele fica totalmente descontrolado. E dentro dessa série de situações de fuga, de negação, José vai começar a criar um problema para os irmãos dele também. E os seus irmãos não estão entendendo nada. Por que isso está acontecendo? Os seus irmãos, eles nem imaginavam que o José estava ali sendo governador do Egito. E sabe o que o José está fazendo? Ele estava se esquecendo que nesse momento a sua posição é maior. Porque por mais que os seus irmãos tenham lhe causado dor, ele estava melhor do que eles. E a dor, ela distorce a nossa visão. Ela faz com que a gente perca a capacidade de enxergar a realidade. E Deus está te dando hoje essa oportunidade de te tirar dos cárceres de dores. Porque nunca mais a sua visão vai ser distorcida por dores que não foram resolvidas. A visão distorcida, ela te impede de ver ou te faz ver coisas onde não existem. Mas a partir de hoje, Deus está te convidando para encerrar esse assunto na tua história. A partir de hoje, você pode colocar um ponto final nessa situação. Você não vai mais caminhar travado, você não vai mais caminhar em pedaços. Deus está usando pessoas com a fala delas que vai te acordar, que vai te alinhar, que vai te trazer clareza. Deus vai te dar pessoas com falas preciosas, falas precisas, cheias de sabedoria, cheias de
conhecimento e autoridade para te dar direção. E você não ser mais refém das suas emoções. Tá na hora de você aprender a colocar para fora do jeito certo as suas emoções. Assim como José teve um momento que a Bíblia diz que o José chorou e colocou os empregados para fora e chorou tão alto a ponto do Egito inteiro ouvir, talvez a sua libertação se dê também nesse choro que aí você não deixou ainda correr para os teus olhos. Eu sei que tem gente aqui ouvindo isso agora e que nunca conseguiu chorar, porque você teve que ser forte a vida inteira para cuidar de alguém. Talvez você teve que ser forte para passar pelo que você passou. Você teve que ser forte porque alguém dizia para você que não pode chorar, porque chorar é coisa de gente fraca. Gente forte não chora. Você tem que aprender a ser forte, a vida não é fácil, engole esse choro. Talvez foi isso que você ouviu. Eu sei que muita gente te impediu de expressar os seus sentimentos até então. Te ensinaram a reprimir as suas emoções. Mas agora é hora de você tirar esse nó da sua garganta. Para você chorar o choro nunca derramado. E você ser livre dessa dor que caminhou com você até hoje. Quando José chorou, ele conseguiu dizer, eu sou o José. Você consegue perceber o poder que há na liberação das suas emoções? Você precisa aprender até a plenitude para liberar quem um dia despedaçou você. Tá na hora de você dizer para você que você consegue, que você é inteligente. Ai, Anete, mas e se eu não for? Diga que é. Comece a profetizar que você vai virar. Até o que você não tem, se você profetizar e você falar isso de modo repetido verbalmente, a tua mente vai entender como verdade. E essa verdade vai estabelecer sobre você. A Bíblia diz assim, aquele que não tem sabedoria, peça a Deus. Então eu tô aqui hoje trazendo para você essa palavra. Para você sair da dependência. Para você sair das manipulações, das chantagens emocionais. Tudo isso é a gente que cria. É a gente que dá poder para o outro. Porque pra gente, a gente não dá poder. José, ele deu poder para ele mesmo. Mesmo ele tendo vivido uma grande dor, Deus o abençoou. Deus o abençoava em tudo. Ele estava conseguindo prosperar em meio às aflições. E ele está ali se prosperando e prosperando a casa dos outros. Crescendo em resultado porque ele decidiu fazer isso. Então, mesmo com um passado difícil, mesmo com uma dor profunda, mesmo tendo vivido uma traição, você pode modificar os seus resultados. Então, se você quer viver diferentes resultados, diga para você agora, a partir de agora eu vou contar comigo mesmo. A partir de hoje eu vou caminhar comigo mesmo. A partir de hoje eu vou fazer a minha parte. A partir de hoje eu reconheço quem eu sou como pessoa e todo o poder que foi me dado por aquele que me criou para que eu pudesse viver uma vida abundante e extraordinária. A partir de hoje, eu reconheço quem eu sou em Deus. Então, celebra quem você é. Celebra a vida que Deus te deu. Celebra a sua capacidade intelectual. Celebra os teus projetos. Celebra os teus relacionamentos. Celebre a presença de Deus com você e tudo que Ele já confiou a você. Celebre os teus sonhos. E se você precisar de ajuda para colocar em prática tudo o que você ouviu aqui hoje, é só você me chamar no direct e agendar o seu horário. Ou clicar no link que está disponível aí para você adquirir o método Relacionamentos Ricos.